Olá pessoal, eu me chamo Fernando Zanetti, eu sou residente do terceiro ano de Neurologia do Hospital Universitário da Universidade Federal de Santa Catarina, em Florianópolis. E eu estou aqui hoje em nome da equipe da Neurologia para ensinar um pouco a vocês a montagem do eletroencefalograma, mais comumente chamado apenas de EEG. De forma a uniformizar a comunicação entre neurologistas, a montagem do EEG ambulatorial comumente é feita por meio do Sistema Internacional 1020. Mas o que é o Sistema Internacional 1020? O Sistema Internacional 1020 foi criado com o objetivo de conseguir sistematizar e conseguir melhorar a comunicação entre os profissionais do eletroencefalograma, e ele se refere basicamente à distância que nós vamos medir a partir de alguns pontos fixos do crânio do paciente. 10 se refere a 10% da distância e 20 se refere a 20% da distância. Outra coisa que é muito importante nós termos em mente em relação à comunicação dos pontos do eletroencefalograma, que a área cerebral subjacente ao local onde nós vamos colocar cada eletrodo vai receber um nome específico de acordo com a região cerebral adotada. Dessa forma, na nomenclatura, nós teremos FP para frontopolar, F para frontal, C para central, P para parietal, T para temporal e O para occipital. Na nomenclatura, cada eletrodo vai ser iniciado por uma letra e procedido de um número, sendo que a letra, como falei, vai ser referente à região cerebral subjacente e o número vai ser referente à lateralização, números ímpares colocados à esquerda e números pares colocados à direita. De forma geral, os instrumentos que precisaremos para realizar as medidas e colocação dos eletrodos no paciente são uma fita métrica e um instrumento de marcação, seja uma caneta ou um lápis, para conseguirmos ter anotado esses pontos demarcados no paciente. O primeiro marco anatômico que iremos delimitar em nosso paciente é o násio anteriormente, logo abaixo da glabela, no ponto mais profundo entre os ossos nasais e o osso frontal. O segundo marco se encontra posteriormente e se chama o ínion, localizado logo na protuberância occipital. Os outros dois pontos anatômicos que iremos marcar são a região pré-auricular esquerda, que fica localizada logo acima do trago, e a região pré-auricular direita, também localizada logo acima do trago. E esses são os pontos fundamentais para realizarmos as medidas do nosso paciente. A partir daqui, pegaremos a fita métrica e iremos medir antero-posteriormente, partindo do nosso násio, passando pela linha mediana do paciente e indo até a região do ínion posteriormente. Essa medida, que no meu caso é de 31 centímetros, será um marco para determinarmos os primeiros pontos do EEG. Marcaremos então 50% dessa distância e anotaremos o primeiro traço do CZ. Agora, subiremos a partir do násio 10% da medida total, que no meu caso é de 3,1 centímetros, e marcaremos o primeiro traço do FPZ. Partindo do FPZ e subindo 20% da distância total, ou seja, de 6,2 centímetros, teremos o primeiro traço do FZ. Agora, partindo da região posterior do paciente, subiremos 10% da distância total a partir do ínion, como comentado, de 3,1 centímetros, e marcaremos o primeiro traço do nosso OZ. Subindo 20% da distância total a partir do OZ, de 6,2 centímetros, teremos o primeiro traço do PZ. Como pode ser visto, essa será a primeira disposição que teremos dos nossos pontos iniciais do EEG. Agora, partiremos da região pré-auricular esquerda, iremos traçar uma linha, lembrando de passar pela região central, onde marcamos o primeiro ponto em CZ, até o lado contralateral na região pré-auricular direita.
e mediremos essa distância, que no meu caso será de 30 centímetros. Pegaremos então 50% da distância total e delimitaremos o segundo traço do CZ, cruzando com o primeiro que realizamos e dando origem ao ponto de CZ. Partindo da região pré-auricular esquerda, subiremos 10% da distância total e marcaremos o nosso primeiro ponto do T3. Subindo 20% da distância total, que no meu caso é de 6 centímetros, a partir de T3, marcaremos o primeiro ponto de C3. Agora, iremos repetir o mesmo procedimento no lado oposto. Dessa forma, partiremos do ponto A2 do lado direito e subiremos 10% da distância total, ou seja, 3 centímetros nesse caso, e marcaremos o primeiro ponto referente a T4. Subindo a partir de T4, 20% da distância total que nós marcamos, que no meu caso será de 6 centímetros, marcaremos o primeiro traço referente a C4. Como pode ser visto, essa é a disposição que temos por enquanto dos principais pontos que já marcamos no nosso EEG, que daremos seguimento. No nosso próximo passo, nós iremos realizar a medida da circunferência cefálica. Partimos anteriormente pelo FPZ, passamos lateralmente pelo T3, posteriormente por OZ, lateralmente por T4, retornando novamente ao FPZ, e temos a nossa medida, que no meu caso foi de 51 centímetros. Com essa medida, é importante termos em mente que realizaremos o sistema 10-20 em cada hemisfério cerebral. Dessa maneira, dividiremos a circunferência total por 50% para corroborar com cada lado do hemisfério cerebral. Dessa forma, 51 centímetros teremos 25,5 centímetros para cada lado. Utilizando os 25 centímetros do hemisfério esquerdo, pegaremos 10% dessa distância de 2,5 e, partindo do ponto de FPZ, marcaremos o primeiro ponto de FP1. Agora, partindo de FP1, medindo 20% da distância total posteriormente, iremos demarcar o nosso primeiro ponto de F7. Seguindo de F7 posteriormente, iremos demarcar 20% da distância total de meio hemisfério, que no nosso caso seria de 5 centímetros, para realizarmos o segundo traço referente ao T3, intercruzando a linha que marcamos anteriormente e dando origem ao ponto de T3. Seguindo a partir de T3, andaremos 20% da distância total de meio hemisfério, de 5 centímetros, e aqui marcaremos o nosso ponto referente ao T5. E por fim, partindo de 20% da distância seguindo de T5, iremos demarcar o primeiro ponto do nosso O1. Agora iremos repetir o mesmo procedimento do lado oposto. Podemos agora cruzar os pontos demarcados previamente para termos uma melhor ideia dos pontos que serão colocados os eletrodos. O próximo passo se refere à medida parasagital esquerda. Para isso, saímos de FP1, passamos por C3 e nos dirigimos até O1 posteriormente. Com essa distância em mente, sabemos que 50% do total dela será referente ao nosso ponto já demarcado do C3. Aqui pegaremos a distância entre FP1 e C3 e dividiremos ela em 50%, onde marcaremos o nosso ponto referente a F3, ponto intermediário entre C3 e FP1.
Agora, pegaremos metade da distância entre o nosso ponto de C3 e O1 e marcaremos aqui o nosso ponto de P3. E iremos repetir o mesmo procedimento na região parasagital direita. Nós iremos partir de FP2 até C4 e a meia distância entre os dois demarcaremos o ponto de F4. E por fim, agora partindo do nosso ponto C4, iremos traçar uma linha até O2 e a meia distância desse caminho demarcaremos então o nosso ponto do P4. E por fim, as regiões pré-auriculares serão os nossos eletrodos de A1 no lado esquerdo e de A2 no lado direito. De forma alternativa, os eletrodos A1 e A2 podem ser colocados nas regiões mastoídeas ipsilaterais. É importante ter em mente que é recomendado a colocação de 2 eletrodos para a monitorização do eletrocardiograma, além de um eletrodo terra, que frequentemente é o eletrodo FZ. E assim é feito a montagem dos eletrodos do EG do Sistema Internacional 1020. Espero que vocês tenham gostado. Um ótimo dia e bons estudos!